O teórico Karl Marx se faz presente ainda hoje em estudos das mais variadas áreas, e suas teorias e conceitos continuam sendo revisados, sendo cruciais para a compreensão de alguns aspectos de nossa sociedade. Sua análise, como se sabe, voltaram-se especialmente para questões sociais e históricas, análise de conjunturas e de lutas inerentes ao capitalismo moderno. Marx dedicou-se a discussões que ainda hoje são elucidativas, para que possamos compreender uma sociedade que, segundo o autor, move-se pela luta de classes, uma vez que ele acredita que seja esse motor de toda a história. O marxismo, assim, tornou-se uma corrente de pensamentos que até os dias de hoje orienta organizações de muitas correntes sociais. Um dos mais importantes conceitos do marxismo é o da alienação e o também da mais-valia. A alienação para Karl Marx. A alienação para Marx carrega um sentido negativo, diferentemente do que é para Hegel. Trata-se de uma condição onde o trabalho, ao invés de ser instrumento para a realização plena do homem e de sua condição de humano, torna-se, pelo contrário, um instrumento de escravização, acabando por desumanizá-lo, tendo sua vida e seu próprio valor medidos pelo seu poder de acumular e possuir. Karl Marx reconhece na era moderna e em suas novas formas de produção grande responsabilidade pela alienação do homem. Quando o trabalho fica cada vez mais especializado e dividido, o trabalhador fica de tal forma afastado daquilo que produz que é incapaz de se reconhecer no produto final de seu esforço. Dessa forma, o que era antes um homem acaba por tornar-se apenas uma máquina repetidora dos mesmos esforços. E cada vez mais, em busca de possuir capital, num sistema onde é muito comum que esse trabalhador não tenha sequer acesso ao produto de seu próprio trabalho. Assim, o que inicia como uma divisão do trabalho acaba por configurar-se também como uma divisão social. Esse tipo de organização e essa configuração do mundo do trabalho foram essenciais para o desenvolvimento da sociedade capitalista nos moldes como conhecemos hoje. Marx e a mais-valia. Outro conceito importantíssimo para se compreender a organização dos modos de produção capitalista e suas formas de apropriação do trabalho é aquilo que Marx denominou como mais-valia. Esse termo, muito famoso, é utilizado para referir-se à diferença existente entre o valor da mercadoria produzida, a soma do valor de seus meios de produção e o valor do trabalho, que apresenta-se como a base de lucro no sistema capitalista. Este, no entanto, não é um conceito tão simples quanto possa parecer à primeira vista. Isso porque o próprio Marx, aos poucos, foi percebendo que muitos destes valores não eram grandezas concretas e absolutas, mas sim passíveis de muita variabilidade, indo de uma sociedade para outra. Por exemplo, foi possível constatar que os valores do trabalho não eram reduzidos ao valor de sobrevivência, mas que em cada sociedade ele agregava valores de costumes e culturas. Dessa forma, na França, por exemplo, esse valor levava em conta que era algo impraticável esperar que os operários se contentassem em viver sem seu vinho. Sabe-se que, no entanto, invariavelmente, os valores atribuídos ao trabalho e ao mesmo a todo o processo de produção eram absurdamente inferiores ao valor cobrado pelo produto final, gerando dessa forma grandes lucros para o capitalista, o dono dos meios de produção. E é assim até hoje, fazendo com que não seja difícil perceber, mais uma vez, a alienação do trabalho. Os honorários obtidos por um trabalhador de linha de montagem de automóveis pode sim suprir suas necessidades de sobrevivência. No entanto, dificilmente dará a esse operário acesso pleno ao produto final do seu trabalho. A mais-valia absoluta. Além de todos esses fatores, Marx conseguiu perceber outras formas adotadas pelo capitalista para ampliarem suas margens de lucro. Uma vez pago o salário de mercado pelo uso da força de trabalho, não raros são os casos em que eles valem-se de estratégia como ampliação da jornada de trabalho, mantendo, no entanto, o valor pago numa constante invariável, embora a produção seja aumentada. A isso, Marx chamou mais-valia absoluta. Existem também os casos em que ampliavam-se a produtividade física do trabalho através da mecanização dos modos de produção, ampliando assim os números e os lucros. Através desses modos, foi possível notar-se que o lucro no sistema capitalista não eram reduzidos, e sim montantes passíveis de serem aumentados através dessas estratégias dos próprios capitalistas, que visavam o aumento da produtividade e, consequentemente, dos lucros, sem aumentar os gastos
com a força de trabalho.